Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. Olha nós aqui de novo, hoje dia 2 de janeiro, é isso mesmo, irmãos, quinta-feira, o ano é 2025, olha que bênção, segundo dia de janeiro, nós estamos juntos e misturados, no melhor, no Café com Palavra. Você que ama a Palavra de Deus, você que ama, você que sente que precisa cada dia se fortalecer através da palavra, você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra de Deus. E hoje falaremos sobre o segundo pilar fundamental para que as bênçãos cheguem em 2025 na sua vida. Precisamos de pilares, precisamos trabalhar em ordens, estamos construindo, irmão, estamos em construção. O começo do ano nos fala de construção. Ontem falamos sobre o pilar número 1, para sermos abençoados em 2025, nós precisamos ter alguns pilares, alguns fundamentos, e hoje falaremos sobre o fundamento número 2. O texto, inclusive, será o mesmo que eu usei ontem. Essa palavra aqui é muito forte. Terceira epístola de João, capítulo 1, verso de número 2. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável, fisicamente como espiritualmente. Glória a Deus. Queridos, para esse dia 2, de janeiro, ontem Deus falou conosco tremendamente. Inclusive você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor. Faça parte do Café com Palavra. Isso. Deus te abençoe. Ontem Deus falou tremendamente sobre o pilar fundamental para que nós viemos receber bênçãos de Deus na nossa vida. Então nós entendemos ontem que a nossa saúde física, ela precisa estar em ordem. Precisa estar em ordem. A saúde física, ela é fundamental na vida do cristão. Sem a saúde física, nós entendemos ontem que não adianta ser cheio do Espírito Santo, cheio do dinheiro, cheio disso, eu não tenho nem saúde para levantar, para comprar, para vender, para passear. Nós estamos viajando, como vocês sabem. Imagine agora o pastor com a bênção que Deus preparou para nós viajarmos. Estamos aqui em Salvador. Imagine se não conseguisse levantar da cama para poder pegar o avião, para poder sair de casa. Imagine, irmão. Deus ia dar a bênção da viagem, mas eu não tinha saúde. Estou doente. Vivo doente, porque não cuidei da saúde. Entenda isso. Então, ontem falamos sobre saúde física e hoje falaremos sobre a saúde espiritual. Uma vez que estamos bem fisicamente, agora sim, precisamos estar bem espiritualmente. Mateus capítulo 6, verso 33 nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E tem algumas coisas que precisamos fazer para que a nossa vida espiritual, gente, seja boa em Deus. Precisamos de pelo menos 5 coisas que precisamos fazer, precisamos ter. Pega o papel e a caneta aí para você anotar, por favor. Isso, anote aí. 5 coisas que precisamos fazer, precisamos obter. Novos hábitos que precisamos para esse 2025, para que a nossa saúde espiritual seja perfeito em Deus. Primeiro hábito: alimente-se da palavra de Deus. O Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, irmão, você não está aqui no Café com Palavra à toa. Você não está começando esse ano, hoje dia 2, à toa. É porque tu ama a palavra de Deus, é porque a palavra do Senhor virou o seu alimento diário. Tem uma amiga minha que eu conheço há muitos anos. Na verdade, ela me viu, eu novo convertido, lá em 98. E ela foi para um lado, eu fui para o outro. Ministério diferente. E eu tive a oportunidade de revê-la, de reencontrá-la ano passado. E ela falou para mim: olha, pastor, ela me chama de Pastor Cacá. Pastor Cacá, eu não consigo ficar um dia sem ouvir o Café com Palavra. Eu não consigo. Virou um vício bom, um costume bom. Todos os dias eu tenho que ouvir o Café com Palavra. Tem dias que eu ouço de manhã e ouço de noite. Eu falei: olha que bênção, uma mulher de Deus
Muitos anos de evangélica, irmão. Ela já era crente antes de mim. Eu me converti em 98, ela já servia a Deus. E depois de tantos anos, ela falou: pastor, tem dia que eu ouço a palavra, tem dia que eu choro, Deus fala comigo, Deus me renova. Deus já deu vitória para ela, Deus abriu porta para a filha dela. A família está vivendo um tempo de vitória. Por quê? Porque decidiram fazer o que tem que ser feito. Alimentar-se da palavra de Deus. É o primeiro pilar para ter uma vida espiritual fortalecida em Deus. Se alimenta da palavra, irmão. Eu lembro que novo convertidos eu tinha muita vontade de entender a Bíblia para poder pregar. Sempre amei a palavra, mas não conseguia entender. Eu lia a Bíblia, não entendia nada. Lia, quanto mais eu lia, parecia que menos eu entendia. Meu Deus, era muito difícil para mim. Até que Deus abriu meu entendimento e eu peguei gosto. E aqui no Café com Palavra, uma das coisas muito boas do Café com Palavra é a forma que as pessoas falam. Pastor, o senhor explica de uma forma que a gente entende. O senhor fala de uma forma que a pessoa estudada entende, a pessoa leiga também entende. Café com Palavra é isso, irmão. É algo simples, é algo que veio para alimentar a nossa vida. Então não adianta eu falar de alimento que não está na nossa mesa. Jesus era tão simples que ele falou: gente, olha, eu sou o pão da vida. O alimento simples que está na mesa do pobre, do rico. Café com Palavra é uma palavra simples, mas poderosa. Uma palavra com uma linguagem muito simples, mas é cheia, carregada da unção de Deus. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, ele fortalece a nossa alma, irmão. A Bíblia fortalece a nossa alma. E todas as vezes que você participa do Café com Palavra, Deus está te fortalecendo. Depois você pega na sua casa a palavra, a Bíblia, você medita, leia, faça um propósito de ler pelo menos um capítulo por dia. Há um conselho, deixa eu dar um conselho para vocês aqui, gente. Começa a ler o livro de Provérbios. É um livro tremendo. Fala sobre muita coisa boa. Ensina como vender, como comprar, como ser mãe, como ser filho, como ser esposo, como ser marido. Leia Provérbios. Começa já agora em janeiro lendo Provérbios. Isso, leia Provérbios. Começa lendo. Hoje é dia 2. Tem 31 capítulos o livro de Provérbios. Se você começar agora, hoje, e ler um capítulo por dia, no dia 1º de fevereiro tu termina. E se tu for abençoado ainda, um dia você lê 2 capítulos, dia 31 de janeiro, tu termina Provérbios. Olha que bênção. Leia Provérbios. Olha o conselho que o pastor está dando aí. Leia Provérbios. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, irmãos. O primeiro pilar é a palavra. Sem ela nós ficamos vulneráveis às mentiras e às dificuldades da vida. Sem a palavra nós somos uma presa fácil do inimigo. O inimigo ele vai tentar e vai conseguir nos enganar. Porque aquele que está firmado na palavra, ele não perde, ele não erra. Perceba que o inimigo ele foi tentar Jesus, mas Jesus venceu o inimigo pela palavra. É pela palavra que nós vencemos as tentações. É pela palavra que nós vencemos as lutas. Coloca aí nos comentários qual o versículo bíblico que você mais gosta. Qual a palavra que fala mais ao seu coração. Coloca aí nos comentários. Eu quero ler esse comentário. Fala para mim o versículo que você mais ama. A palavra que toda vez que você lê, Deus fala muito com você. Coloca aí. O segundo pilar para uma vida espiritual abençoada é você manter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Manter uma vida de oração, irmãos, entenda isso. Não é você orar hoje 2 horas e ficar 2 semanas sem orar. Ora 10 minutos, ora 5 minutos, ora 2 minutos, pronto. Ora 2 minutos. Ora de manhã agradecendo a Deus pelo dia. No final do Café com Palavra, todo dia tem uma oração, já faça essa oração. Ora meio-dia, ora de noite. Não é você orar muito, não, Deus não quer que você use de vãs repetições na oração. Jesus ensinou isso, mas é você ter uma vida de oração. Coloque em oração aquilo que você precisa. Coloque em oração que tua alma está clamando. Esse teu filho está dando trabalho, o teu casamento que não está bom, esse final de ano que você talvez se sentiu frustrada por tanta coisa que aconteceu. Coloca isso em oração. Coloca isso em oração. Deus ele vai te fortalecer. Uma vez perguntaram para um grande pregador o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra. E o pregador respondeu, Charles Spurgeon, falou: olha, pergunta para um pássaro qual das suas asas é a mais importante, a direita ou a esquerda. Se o pássaro tiver a asa esquerda, ele vai voar em círculo. E se tiver a sua asa direita, ele voa em círculo também. Então oração e leitura da palavra são 2 coisas fundamentais na vida de quem quer vencer em 2025. Se você quer vencer esse ano, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Já falamos da palavra, agora você precisa ter uma vida de oração. A oração nos conecta com o Pai. Ela traz paz, ela fortalece a nossa fé. Jesus mesmo sendo o Filho de Deus, ele orava constantemente. Você vê em Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus orando. Precisamos ter uma vida de oração.
uma vida de oração. A terceira coisa que precisamos ter com uma vida espiritual abençoada é comunhão, buscar comunhão com os irmãos. Precisamos ter uma vida de comunhão. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de algum, mas encorajemo-nos uns aos outros. Esse texto é muito forte. O que tem de pessoas, irmãos, desigrejados, porque talvez sofreram decepções, pessoas que saíram da igreja, abandonaram a fé porque alguém fez algo mal para você. Mas olha esse conselho: para ter uma vida espiritual abençoada, você precisa congregar. Leia depois aí, Hebreus 10, 25, você precisa ter uma igreja, ter um ministério, ter um pastor, ter um líder, ter uma pastora, ter alguém cuidando de você, alguém para poder ser bênção na sua vida. Você precisa disso, você precisa. Peça para Deus te ajudar, te direcionar um ministério, direcionar você a um lugar que você precisa estar cultuando, congregando. Nós precisamos. Igreja é lugar de fortalecimento, ali um fortalece o outro, ali um abraça o outro. Uma das características fortes ali da nossa igreja, Assembleia de Deus Vila Progresso, é o abraço, é o acolhimento. Quantas vezes pessoas falam: pastor, chego aqui tão ruim, tão pesada, de tanto problema na minha vida, e sou acolhida, sou abraçada. Pessoas aqui me pegam pela mão, me abraçam, me sinto tão bem. A comunhão nos protege do isolamento e nos encoraja em tempos difíceis. Quando você está em comunhão com os irmãos, automaticamente você está se protegendo do isolamento, está se fortalecendo em Deus, está renovando a sua força na presença do Senhor. O quarto pilar para ter uma vida espiritual abençoada é você fugir do pecado e do desânimo espiritual. Fugir do pecado e do desânimo espiritual. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então fuja do pecado, seja vigilante. O inimigo ele vem com ciladas, ele vem com laços. Tenho certeza que esse final de ano muitas pessoas foram tentadas a beber, a praticar pecados, a fazer tantas coisas, mas eu louvo a Deus porque você resistiu. E ainda se você caiu, e você pediu perdão, se arrependeu, o Senhor te fortalece, o Senhor te renova, o Senhor te restaura. Mas fuja do pecado, fuja. O pecado e o desânimo enfraquece a nossa saúde espiritual. O pecado ele gera o desânimo. Depois que a gente peca, irmão, tem aquela frieza: não vou mais não vou congregar mais não vou cultuar mais não vou mais servir a Deus. A gente quer se esconder, assim como Adão, depois de pecar, ele quis se esconder. Sim, queridos, o pecado ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta do propósito que Deus tem na nossa vida. Tem de pessoas que estavam tão bem na caminhada e pecaram, se afastaram do propósito. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: confesse os seus pecados a Deus. Confesse ao Senhor. Peça para Deus perdão pelos pecados que estão te enfraquecendo. Ah, pastor, me afastei de ir para a igreja, eu deixei de congregar porque eu pequei, não me ajudaram, me julgaram, viraram as costas para mim. Tem de pessoas que infelizmente, irmão, foram jogados para fora de igrejas, foram maltratados porque erraram e não souberam te acolher no momento do erro. Mas peça perdão para Deus. Você precisa se levantar, você precisa estar de pé novamente, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. E esse desânimo, nós vamos orar, ele vai sair da sua vida hoje. Esse desânimo ele vai ser repreendido hoje na sua vida, para que você volte a crescer. Deus está dando graça para você fugir do pecado e automaticamente vencer esse desânimo espiritual. Deus está te fortalecendo. Coloque aí nos comentários: eu vencerei todo pecado, meus filhos vencerão o pecado. Você sabe qual é o pecado que te tira da presença de Deus? Talvez são jogos, talvez é a prostituição, talvez é o nervosismo, é a ira, é a falta de perdão. Eu não sei qual é o pecado que te afasta de Deus, mas hoje Deus está te fortalecendo poderosamente. E o quinto pilar para ter uma vida espiritual abençoada: tenha um coração grato e cheio de louvor. Seja grato a Deus pelas mínimas coisas. O Salmo 103, verso 2 diz: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que a mim bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Seja grato a Deus. Comece a exercer a gratidão a Deus por tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Costumo dizer para minha esposa que nas mínimas coisas, irmãos, eu aprendi a agradecer nas mínimas coisas, as mínimas coisas que Deus faz na minha vida. Eu aprendi a ser grato. Eu falo: Senhor, obrigado.
Eu não tinha, eu não podia, mas o Senhor fez, o Senhor realizou, o Senhor me abençoou, eu sou grato. Eu aprendi que o louvor e a gratidão mantêm a nossa alma conectada em Deus. Quando nós temos uma vida de gratidão e louvamos ao Senhor, nossa alma fica pertinho do Senhor. Coloque um dos louvores que você gosta, faz uma playlist dos louvores que você ouve, que se você se sente perto de Deus, que te fortalecem, ouça eles em 2025 com maior frequência. Tem louvores que eu amo, quem fez curso comigo no passado sabe, tem os louvores que eu amo. Então tinha dia do curso que eu chegava ali, colocava aqueles louvores bem altos antes de começar a aula, e aquilo me motivava, me alegrava. São gatilhos positivos na nossa vida. Existem louvores que tocam a nossa alma, o nosso coração. Irmão, coloca aí no comentário qual tipo de louvor que você gosta, qual louvor que você ama. Fala aí o nome do cantor, coloca o nome do louvor pra gente ouvir, também compartilha aí. Pastor, eu gosto do louvor da Cassiane, do Fernandinho, do Thales, Fernanda Brum, coloca aí. Coloca aí, você gosta de louvores worship, morada, coloca aí os louvores que você gosta. Tenho certeza que vai ser uma benção. Pastor, eu sou das antigas, eu gosto de J. Neto, Chico de Cavalhais, meu Deus, Álvaro Tito. Coloca aí o nome dos louvores que você gosta. Compartilhe. Enche-se do Espírito Santo. Não deixe o inimigo te destruir, não deixe o inimigo te derrubar, não. A sua vida espiritual será abençoada por Deus. Nós vamos orar neste momento. Quero pedir para você, antes disso, se inscrever no nosso canal. Isso, ative o sininho das notificações, deixa aí o seu like. Eu quero orar por você neste momento. E esses 5 pilares que mantêm a vida espiritual fortalecida em Deus, o Senhor vai levantar na nossa vida hoje. O pilar da palavra, o pilar da oração. O terceiro pilar, que é da comunhão com os nossos irmãos. O quarto pilar, que é vencendo o pecado e o desânimo espiritual. E o quinto pilar, que é um coração grato e cheio de louvor. O Senhor colocará em nós, para que sejamos abençoadíssimos através deles. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, diante desta presença maravilhosa e desta palavra linda que o Senhor nos concedeste. Está tua filha, o teu filho, Pai, que no segundo dia do ano, Pai, está entendendo que para cada área da sua vida tem que ter uma atenção especial. E hoje falamos da vida, da área espiritual. Fortalece a vida espiritual do teu filho, da tua filha. Aproxime a tua filha, o teu filho do teu propósito. Aqueles que estão longe do teu propósito, na casa do teu servo e da tua serva também, possam se render aos seus pés. Faça algo especial no meio da nossa família, para que possamos te louvar, te engrandecer. Te louvamos, Senhor, por essa manhã de vitória, manhã de bênção. Continue honrando e abençoando poderosamente cada um de nós. Derrama bênçãos e vitórias. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Respira fundo, minha irmã. Ei, meu querido, respira fundo. Abra aquele sorrisão 915. Oh, glória a Deus. É isso mesmo. Deus abençoe a sua vida. Nossas vidas espirituais serão fortalecidas em Deus. Busque o Senhor, cultue. Busque a palavra, ouça, esteja perto de gente de Deus. Tenho certeza que isso vai trazer mudanças para a sua vida. E esses pilares que vamos falar ao longo desses dias vão te aproximar do propósito de Deus. Beijo no coração de todos. Que Deus te abençoe e tamo junto.